Como é que você tá aí? Olha só, eu ia falar uma outra coisa. Eu só ia te dizer que eu estou bem, eu espero que você também esteja bem. Por isso, vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Pura Moreno, e vamos aí de olho na tela, vamos para a agenda da aula, aula 13. Vamos aí ter como tema termos integrantes. Opa, vamos lá, voltar. Termos integrantes da oração. Vamos pegar a caneta aqui. Sempre essa caneta fazendo essa brincadeira comigo, né? Beleza, vamos lá. Então, o tema da aula, termos integrantes da oração, né? E aqui, essa parte é aquela parte da gramática que nós vamos trabalhar a sintaxe, né? Porque nós sabemos que a nossa gramática, ela tem essa divisão, né? Sintaxe, morfologia, fonologia. Então, aqui é a parte da gramática que trabalha a estrutura, né, da frase, da oração, ok? Então, os termos integrantes da oração, nós vamos também identificar, vamos aí estar estudando os complementos, o complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva, ou seja, os termos integrantes da oração, beleza? Muito bem, então vamos aqui já direto. Primeira informação desta aula é o seguinte: os termos integrantes da oração, primeiramente, nós vamos tratar aqui do objeto, tá? Lembrando que nós vamos aqui conversar um pouquinho, vamos aqui, de olho aqui com a professora Pura, vamos compreender aqui essa aula. Nós vamos ter, já tivemos uma aula de sujeito e predicado, é isso? Que também faz parte aí da parte ali da gramática sintaxe. Primeiro tivemos sujeito e predicado, né? Os termos aí integrantes da oração, né? Que não pode faltar de jeito nenhum. Aí, dando sequência, agora nós estamos na aula de termos integrantes, tá? Então, nós vamos agora estudar esses complementos aí da oração, tá? Que vão completar, vamos ver como é que eles são utilizados, como eles estão aí para a construção da oração, beleza? Já sabemos que nós temos na estrutura, né? Nós temos aí o sujeito, nós temos o verbo e agora vamos estudar os complementos, tá bom? Beleza? Então, agora sim, vamos lá, vamos embora. De olho na tela. Então, a gente tem aqui como objeto direto, né? Primeiramente, como termo, nós vamos ter o objeto direto. Esse objeto direto, ele vem diretamente ligado ao verbo, tá? Objeto direto. Então, ele vem diretamente ligado ao verbo. E como é que ele vem, né, ligado ao verbo? Ele vem ali sem o auxílio de preposição. Eu vou aqui circular essa informação que é chave para o objeto direto. O objeto direto não tem preposição. Ele não vem acompanhado de preposição. Ai, professora, quais são as preposições? Ai, não sei mais, né? Tá? Então, vamos ter um card aqui de preposição também, tá? Para, com, tá? E é nesse sentido ali. Beleza. Ok, outra informação agora é sobre o objeto direto, mas que nós vamos ver aqui o que foi conceituado no exemplo. Houve uma grande festa. Olha aí, ó. Complementando o verbo, né? Vem diretamente ligado ao verbo, só que o que acontece? Não temos auxílio de preposição aqui, ó. Não temos esse auxílio nenhum, não aparece. Uma não é preposição, né? Ok? Então, o exemplo aqui do objeto direto. Houve, né, o quê? Uma grande festa. Então, houve o quê? Quando você faz a pergunta o quê, automaticamente nós vamos ter um objeto direto que vai aí complementar esse verbo sem auxílio de preposição. Isabela comeu o bolo, né? Qual é aqui o sujeito dessa oração? Isabela, né? Então, nós temos aqui o sujeito. Deixa eu apagar que está atrapalhando aqui essa seta. Ok. Então, Isabela, nosso sujeito. Comeu é o nosso verbo.
Isabela comeu o quê, né? O verbo ali pede complemento. Sim, comeu o quê? O bolo. Então, o bolo é o objeto direto. E percebam que quando você faz a pergunta ao verbo o quê, né? Automaticamente esse complemento vem sem auxílio de preposição. Não temos a preposição aí. Ok? Muito bem. Comeram do bolo. Comeram, né? Quem comeu? Não sabe. Não sabemos. Então, esse sujeito aqui não está presente. Mas sabemos que alguém comeu. Comeram do bolo. Aqui sim, nós temos, olha só, esse objeto direto, comeram, né? Objeto, comeram do bolo, o nosso objeto direto preposicionado. Este sim, neste caso. Sua irmã, ninguém a viu. Ninguém, sua irmã, olha aí, ó, um pleonasmo aqui. Sua irmã, ninguém a... Ó, o pleonasmo, a viu. Tá? Então, aqui alguns exemplos da construção do objeto direto que vem diretamente ligado ao verbo. Pedro olhou-se no espelho. Pedro, nosso sujeito, né? Olhou-se no espelho. Então, nós temos tu vives uma vida tranquila. Objeto direto interno ou cognato. Tu vives uma vida tranquila, né? E podemos nomear aqui este objeto direto como? Tu vives o quê, né? Uma vida tranquila. Então, uma vida tranquila é o nosso objeto direto, podendo ser interno ou também chamado cognato, tá? Objeto direto cognato ou interno. Vamos entender o que é isso, vamos conceituar. O objeto direto cognato ou interno, como queira você ficar melhor para nomear, tem essas duas possibilidades, essas duas nomenclaturas. O objeto direto cognato é aquele que se liga ao verbo intransitivo, repetindo a ideia que o verbo expressa. Repetindo, né, a ideia que o verbo expressa. Exemplo, sonhar um sonho. O verbo sonhar está sendo repetido pela ideia, né? Sonhar um sonho. Viver é o verbo viver uma vida. Tá vendo? Então, é nesta situação que nós temos aqui o objeto direto interno, ou objeto direto cognato, né? É aquele que liga ao verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que por si só já se compreende. Então, quando eu digo sonhar, eu entendi, está subentendido, sonhei. Agora, sonhar um sonho, né? Aí eu estou fazendo a construção de um objeto cognato, né? Porque ele está aqui ligado ao verbo intransitivo, né? Que não precisa de complemento, beleza? Dormir, por si só a gente já compreende esse verbo intransitivo, dormir. Dormir um sonho, sonho, objeto direto cognato. Sorrir, sorrir um sorriso, né? Objeto direto cognato. Será sempre um objeto direto, sempre, olha lá, sem preposição, né? Nós sabemos que uma, não são preposições, tá? Numeral, não é isso? Então, assim, logo não existe objeto indireto cognato. Tá bom? Olha essa informação aqui importante. Vamos avançar. Objeto direto pleonástico. Agora, esse aqui é o mais tranquilo, né? Ele é usado para enfatizar uma ideia contida no objeto direto, com a repetição dele próprio.
é a repetição do objeto por meio, vou mudar a cor da caneta, como é que se repete aqui? Pelo pronome oblíquo, tá? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Aquela música ouvia muito na minha juventude. Então, aquela música, olha, música sendo repetida aqui pelo pronome oblíquo. Ouvia muito na minha juventude. Os presentes, ela recebeu-os. Aí, ó, o termo presente sendo repetido aqui pelo pronome os. A ti, ó rosa perfumada, entrego-te o mundo, né? A ti, aqui sendo repetido mais uma vez pelo pronome. Ao colega, não lhe diga isso, tá? Ao colega, não lhe diga isso. Ok, quando se refere a um substantivo próprio, nós vamos ter também, aqui nesse caso, o objeto direto preposicionado, tá? E aí aparece antecedido a uma preposição. Então, vamos lá. Quando se refere a um substantivo próprio, Isabela ainda ama a Pedro. Quando se refere a um pronome oblíquo tônico, atenção, então, quais são esses pronomes oblíquos tônicos? Aqui, ó, me, ti, se, ele, ela, nós e vós. Ela ama a mim e eu a ti. Quando se refere a um pronome indefinido, magoou mais a este do que aos demais. Quando se refere também a um pronome relativo quem? A quem feriste? Temos também esse objeto direto preposicionado quando se refere aos numerais, ambos e ambas. Vi a ambos. Também temos esse objeto preposicionado, né? Antecedido de preposição, quando se pretende evitar ambiguidade na leitura da frase. Ao caçador, o tigre matou. Também com os verbos tirar, arrancar, puxar, sacar, usar e outros, dando ênfase aí à ação verbal. Por exemplo, arrancar da espada, né? Beleza? Ok. Objeto indireto, né? Como termo integrante da oração. O objeto indireto, ele é um complemento verbal. Ele integra-se ao sentido dos verbos transitivo indireto, através de uma preposição, né? Aqui já muda de figura para fazer a construção desse objeto indireto na oração. O indireto, ele sim vai ter aí o auxílio da preposição, tá? Para complementar aí o verbo. Exemplo, todos precisam de afetos. É o nosso sujeito aqui, coletivo, todos precisam, quem precisa, precisa de alguma coisa, precisa de algo. Todos precisam de afeto. Então, o nosso objeto de indireto, né, construído com o auxílio da preposição. Ok? Rogo-lhe perdão. Rogo o quê? Rogo-lhe perdão. Nosso objeto direto também com auxílio de preposição. Deparamos com um estranho. Né? Mas aqui eu te chamo, vamos lá, anote. Os núcleos do objeto indireto podem ser. Esqueceu o que é núcleo? Olha lá, o sujeito não tem núcleo? Nós já tivemos uma aula e falamos sobre núcleo. Então, o núcleo é aquela palavra mais importante, que se você a retirar, vai causar prejuízo aí no sentido, né? Ok? Então, a mesma coisa aí com os objetos. Se nós retirarmos a palavra, uma das, né? Ou seja, o núcleo vai ficar perdendo aí o seu sentido.
Então, os núcleos do objeto indireto, eles podem ser, vamos lá, pode ser um substantivo, né? Por exemplo, Silvana ganhou de Marcos, né? Então, se nosso objeto direto é de Marcos, vejam que aqui nós vamos ter que ter o núcleo. E qual é o núcleo? É aquela palavra mais importante, o substantivo próprio, Marcos. É o nosso núcleo, ok? Também pode ser núcleo do objeto direto pronomes. Exemplo, os meninos contavam para elas. O objeto indireto é para elas. O núcleo, né? Esse aqui é o objeto indireto. O núcleo é o pronome, elas. Os pais brincaram com ele. Com ele é o objeto indireto, né? Que está auxiliando o verbo, aí brincaram. Porém, o núcleo desse objeto indireto é o pronome, ele. Preciso gostar de mim, né? A partir aí da preposição, né? O nosso objeto indireto. E o núcleo é o pronome, ok? O professor desconfia de seus alunos. O objeto indireto de seus alunos. O núcleo, alunos. Substantivo, alunos, tá? Alain gosta de lasanha. Objeto indireto, gosta de lasanha. Alain gosta de quê, né? De lasanha. Então, o verbo, veja, sempre com auxílio de preposição. Aqui, ó. Tá? Então, esse objeto indireto, auxiliando o verbo, né, a partir da preposição. Se de lasanha é o objeto indireto, qual é o núcleo? A palavra mais importante, lasanha. Ok? Vamos lá. Também pode ser numerais, né? Os numerais podem ser aí núcleos do objeto indireto. Ele só ganhava de 1. Então, o objeto indireto de 1, qual é o núcleo? O numeral. Reservar para 2. O objeto indireto para 2. E o núcleo desse objeto indireto, 2. Agora, vamos de 3? O objeto indireto de 3. E o núcleo, o numeral 3. Né? Lembrando a palavra importante, mais importante. Também pode ser, né, o núcleo, uma oração. Não tenho dúvidas de que serei abençoada. Então, de que serei abençoada é o objeto indireto, tá? E também toda ela é o núcleo da oração. Porque não tenho dúvida de quê? Se você só diz que o núcleo é abençoada, vai ficar incompleto o sentido. Então, por isso, a oração toda aí é o núcleo. Assim como, ainda não tenho conhecimento de como resolver. O núcleo, né, também aí é o próprio objeto indireto. Estou certa de que serei capaz. O núcleo de que serei capaz. Então, assim, tá? Vimos aqui os núcleos do objeto indireto. Complemento nominal, outro aí termo integrante da oração. O complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, tá? Lembrar isso aí, o complemento nominal, ele completa um substantivo, um adjetivo, um advérbio, dando sentido a eles. Por exemplo, o respeito às leis é obrigatório, né? Temos fé em Deus. Estava certo da vitória. O sol é útil ao homem. Nós temos também como termos integrantes agente da passiva. Agente da passiva é o termo que pratica a ação na voz passiva. Vem introduzida pela preposição por e suas combinações, né? Então,
vai sempre iniciar por pelo, pela, pelos, pelas, tá? Pela. Mas também podemos usar a preposição de. Então, de olho aí nesse caso, para você não passar batido, tá? Exemplo, ela comprou o livro. A floresta era povoada de selvagens. Né? Percebam aqui que o sujeito, ele pratica a ação, né? No primeiro exemplo, quem comprou o livro? Ela, o sujeito, né? Praticando a ação. A floresta era povoada de selvagens. Né? A floresta era povoada de selvagens. Ou a floresta era povoada de selvagem. Aqui, beleza. O sujeito simples, né? Nós vamos ter, como a gente já viu aqui, ela, né? Analisando aqui a nossa estrutura. Sujeito simples, né? Verbo transitivo direto, que é o verbo comprar, né? Comprou o quê? O livro. Então, aqui nós não temos nenhum auxílio de preposição. Não temos preposição para auxiliar esse verbo. E então, se não tem preposição, nós vamos ter o livro sendo o objeto direto, paciente. Ok? Outro exemplo. A cidade foi cercada por soldados. O rei era aclamado pela multidão, né? Então, aqui o nosso exemplo, iniciando o agente da passiva com a preposição por, né? E as suas combinações. O rei era aclamado pela multidão. Teve presença, né? Dessa construção, você vai lembrar que o agente, ele está praticando aí, o sujeito está praticando a ação. Então, agora, bem limpinho para você, organizado, que a gente explicou sobre o exemplo anterior, tá? Agora aqui mais tranquilo. Foi um em cima do outro lá, né? Beleza? Então, vamos aí ao nosso quiz, tá? Rapidinho, rapidex, é ok. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à função sintática do termo destacado. A aldeia era povoada de indígenas. Olha lá. Agente da passiva. B, complemento nominal. C, é um adjunto adverbial. D, é um objeto indireto. Ou mais uma, objeto direto. E aí? Vamos descartar, né, alguma coisa aqui. A gente não falou nem um pouquinho de adjunto adverbial, né? Vamos fazendo esse descarte. E agora, eu quero saber quem gabaritou, né? Porque é o nosso gabarito, olha lá, a aldeia era povoada de indígena. Então, aqui nós temos um agente aí, né, da passiva, beleza? Então, tá. Aqui é só para descontrair esse último aí quiz, tá bom? E assim a gente encerra esta aula. Aguardamos você numa próxima. Valeu!